no país vem aumentando, ainda que de forma desigual. É o que afirma a pesquisa TIC Kids Online Brasil 2019. O levantamento, realizado pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, foi feito entre outubro de 2019 e março de 2020 e ouviu crianças e adolescentes de 9 a 17 anos e seus pais ou responsáveis. Eu converso com Luísa Adib, coordenadora dessa pesquisa. Luísa, muito obrigada pela participação. Queria saber de que forma um acesso precário à internet ou até mesmo a falta de acesso pode afetar a vida dos jovens. A gente observa pela pesquisa que cada vez mais muitas das práticas sociais, né, e da comunicação entre crianças e adolescentes é feita através da internet. Então, a gente tem muitas atividades de comunicação, de entretenimento, atividades multimídia, e uma vez que a criança, e inclusive educação, né, que é uma das principais também faladas no momento, então, uma vez que a criança não tem acesso à internet ou tem um acesso muito precário, todas essas atividades elas vão ser comprometidas, e no limite o bem-estar da própria criança ou adolescente também acaba sendo comprometido, porque ela está deixando de usufruir de uma série de oportunidades que a era digital coloca para ela, né, e que ela poderia usufruir, e por uma questão de infraestrutura acaba tendo, né, um limite de participação e de realização dessas práticas. Luísa, fala um pouco para a gente sobre essa desigualdade no acesso entre as regiões do país. O que foi constatado de mais relevante nessa pesquisa realizada por vocês? A gente observa ao longo da série histórica da pesquisa o aumento na proporção de crianças e adolescentes usuários de internet. Então, em 2019, essa proporção foi de 89%, e a gente tem, por um lado, motivos para comemorar, porque é um número que vem se ampliando, mas a gente também tem que considerar o fato de algumas desigualdades, né, de uso e de acesso. Então, uma delas são as desigualdades geográficas, né, que acontece tanto entre a área urbana e rural, que o acesso na área urbana ele ultrapassa 90%, e na área rural ele é de 75%, e também entre as regiões norte e nordeste, o acesso ele é menor do que nas regiões sul, sudeste e centro-oeste. Isso precisa, né, a gente precisa considerar, porque a gente tem, sim, avanços, mas a gente também tem camadas de acesso que são desiguais entre as regiões do país, né? E de que forma, na sua opinião, as famílias podem atuar para que esses jovens tenham segurança ao navegar? A família, né, os responsáveis, não só a família, mas toda a comunidade com a qual a criança ou adolescente se relaciona, tem uma responsabilidade grande no uso seguro que essa criança vai fazer, né, seguro e responsável da internet. E em relação à mediação parental, a gente questiona sobre uma série de atividades de orientação e verificação que os pais podem fazer, mas a nossa principal orientação, e o que as evidências já têm mostrado, é que a restrição, as medidas restritivas, elas não são as mais efetivas para que a criança desenvolva habilidades para o uso da internet. Uma vez que ela deixa de se expor a alguns riscos a partir de medidas restritivas, mas ela também deixa de aproveitar oportunidades, que não é o que a gente deseja. A gente quer que ela consiga aproveitar oportunidades, consiga desenvolver habilidades para, diante de alguns riscos que possam ocorrer, eles não incorram em danos, porque ela tem uma condição de mediar aquela situação, né? Então, a nossa orientação é para uma participação ativa, para diálogo dos pais ou responsáveis com essa criança, para entender um pouco quais são as atividades realizadas e um acompanhamento constante, né, do que é realizado, principalmente nesse momento, né, em que as crianças e adolescentes estão cada vez mais e especialmente conectados agora, né? E caso a criança corra algum risco, como, por exemplo, as crianças serem vítimas de cyberbullying, o que fazer? Existe assim, uma série de medidas diante de diversos riscos com os quais a criança possa estar exposta. A necessidade desse diálogo aberto que eu coloquei é importante justamente para um primeiro passo, que é da criança se sentir à vontade para reportar para algum responsável uma situação que ela esteja vivenciando, porque a gente sabe que muitas vezes isso não acontece.
E aí não existe nem a possibilidade de uma mediação, porque talvez o responsável nem saiba a dimensão que determinada atividade esteja causando, né, na criança e no adolescente. O que a pesquisa mostra é que os pares, os amigos, são as pessoas para as quais as crianças e adolescentes mais se sentem à vontade de reportar algo. E na escola, reportar para os professores, por exemplo, é uma proporção bastante baixa. Então, o que a gente tem que equilibrar é falar sobre ambiente virtual, falar sobre segurança virtual, se inserir nessa rotina da criança, para que ela exponha situações que ela vivencia e para que os adultos tenham condições, em toda a comunidade, né, pais em relação com educadores e com amigos, de ajudar essa criança ou adolescente a superar ou a lidar com uma situação desconfortável, desagradável no ambiente online. Mais alguma coisa de relevante, Luísa, que foi constatado nessa pesquisa que a gente precisa estar chamando a atenção aqui? Ainda nessa linha, né, falando sobre mediação, a gente tem sempre uma tendência de apresentar, né, a mediação do pai ou do responsável sobre a criança. E aí, como a gente percebeu que, ao longo da série histórica também, que muitas vezes a própria criança é a fonte de informação dos pais sobre a internet, a gente perguntou esse ano pela primeira vez sobre crianças e adolescentes que ajudam seus pais em alguma atividade online. E a gente observou que 30% das crianças e adolescentes ajudam seus pais diariamente a realizar uma atividade online, o que é um dado bastante interessante, porque esse também pode ser um canal de diálogo e de conexão, né, entre pais e responsáveis, mediada, né, pelas atividades que são realizadas online. Tá ótimo, Luísa. Muito obrigada pela participação aqui com a gente.